É com grande prazer que hoje eu trago para vocês o professor Daniel Assunção Neves, um dos principais especialistas de processo civil do Brasil. O professor Daniel Assunção Neves, ele é mestre e doutor pela USP, é advogado e escritor do principal manual que nós temos aí de direito processual do civil. Eu sou fã de carteirinha do Daniel, sou até suspeito para falar do tanto que eu gosto do trabalho dele. Conheci o Daniel quando eu estudava para concurso, lá nos primeiros anos lá que eu estudava para concurso, e até parando para pensar que na hora que eu ia falar da apresentação dele, eu já fiquei sabendo que faz quase 2 décadas que eu conheço ele, estou ficando velho e ele também, né? O Daniel vai falar para nós aí do princípio da primazia de decisão de mérito. Daniel, a palavra é toda sua. Bom, meu amigo Elson, de longa data, professor, tivemos prazer, né, de inclusive ministrar aula juntos em cursos preparatórios. Foi com alegria, né, que eu recebi o seu convite e essa oportunidade que foi me dada para tratar de um tema que é muito caro, né, nas minhas análises. Eu, inclusive, tenho um artigo publicado na Repro sobre a primazia do julgamento do mérito, mas veja só, né? Ele ficou tão extenso enquanto eu falava da primazia do julgamento do mérito da ação, que se eu escrevesse também sobre a primazia do mérito recursal, aí viraria quase um livro, né? Então eu resolvi dividir esse meu artigo em 2 partes. E essa segunda parte, que é a que nós vamos conversar hoje, ela ainda não foi materializada num artigo, então não tem nada publicado. Então são algumas ideias que eu vou lançando aqui até para aprimorar um pouquinho essas polêmicas que surgiram com o CPC de 2015. Né? Quer dizer, não é de hoje, né, que nós entendemos que os recursos eles devem ser julgados no mérito. Né? Então, a gente tem obras do Barbosa Moreira, na minha percepção, o maior especialista em matéria recursal do direito processual civil brasileiro, em que ele diz que o recurso ele foi criado com um objetivo, que é justamente oportunizar às partes um reexame da decisão. E esse reexame da decisão, ele obviamente só é realizado se o mérito recursal for enfrentado. A partir do momento em que o seu recurso é inadmitido, esse recurso não estará cumprindo a função para a qual ele foi criado dentro do sistema processual. O Barbosa Moreira ele dizia o seguinte: você ficar na inadmissibilidade de um recurso é o mesmo que você ser convidado a um jantar e logo após servida a salada de entrada, ser anunciado o fim do jantar e você ser convidado a se retirar. A não ser para o pessoal do fitness aí, né, do crossfit, sei lá, dessa desgraça, que gosta só da saladinha, né, mas pessoas normais como eu e Edson iríamos ficar bem chateados, né, em só comer a saladinha. Nós fomos lá, afinal, para o prato principal, e o prato principal é o julgamento do mérito. O Barbosa Moreira, por outro lado, ele nos alertava, e esse é um alerta pertinente, que nós não podemos ignorar os pressupostos de admissibilidade recursal. Porque ignorar... Deu uma travadinha aí, né? A minha internet aqui que é meio... Mas vamos lá. Porque ignorar os pressupostos processuais, recursais, geraria um caos sistêmico. E por que geraria um caos sistêmico? Você consegue imaginar um sistema recursal sem tempestividade? Em que as partes possam recorrer exatamente no tempo que elas quiserem? Você consegue imaginar um sistema recursal sem legitimidade recursal? Permitindo-se, então, que qualquer sujeito, sem nenhum interesse de qualquer natureza na demanda, pudesse procrastinar o trânsito em julgado, interpondo um recurso? Então, Barbosa Moreira lembrava que nós temos, sim, que conviver com os pressupostos de admissibilidade e que a inadmissão do recurso ela faz parte do sistema. Mas que nós devemos fazer o possível no caso concreto para evitar este tipo de resultado. Ou seja, a ideia da primazia no julgamento do mérito é fazer o possível para que o mérito seja enfrentado. Ninguém está aqui querendo eliminar as inadmissões recursais. Isso não existe. Elas fazem parte do sistema. Agora, evitá-las ao máximo dentro da legalidade é algo que o sistema ele busca alcançar. E aí, quando eu olho o CPC de 2015, eu vejo basicamente um ataque
né? Ou melhor, ataque não, porque aí ataque já começa a pensar em destruição e guerra. Vamos na paz, na paz. Então, eu vejo o CPC 2015 objetivando esse princípio de 3 formas distintas. Bom, é bonito, é legal falar que a primazia do julgamento do mérito recursal, mas como é que nós vamos conseguir isso lá no caso concreto? Bom, primeira atuação do legislador em 2015. Uma reação bastante nítida à chamada jurisprudência defensiva. A jurisprudência defensiva, ela é para mim, é uma política institucional dos tribunais, em especial dos tribunais superiores, que com razão, nesse comecinho, depois perde-se a razão totalmente, mas com razão, reclamando do grande volume de trabalho, um volume de trabalho que é incompatível com a estrutura e a própria função dos tribunais, em especial os superiores, começa, no bom português, criar pelo em ovo no que toca aos pressupostos de admissibilidade. Os tribunais começam a perceber que o volume de trabalho é tamanho que, se de fato eles forem julgar todos os recursos, isso acaba por inviabilizar a sua própria atividade. Então, os tribunais criam uma verdadeira política judiciária de inadmissão dos recursos. E o fazem de que maneira, Daniel? O fazem carregando no formalismo, ou seja, exigindo que rigorosamente todos os requisitos formais, mesmo os mais inúteis e insignificantes, sejam devidamente respeitados. E o que é pior, criam requisitos formais que não existem na lei, passando a exigi-los até com elemento surpresa, porque veja, Elson, que coisa surreal. A lei não pode retroagir para prejudicar. Mas a jurisprudência, sim. De maneira que se eu tenho um passivo de recursos lá de 2 anos e o STJ cria um requisito que a lei não exige, ele vai inadmitir esses 2 anos de recursos já interpostos. Interpostos numa época em que nem a lei, nem a jurisprudência exigiam aquele requisito. É uma vergonha nacional, eu diria. E o legislador pensou, bom, vamos bater nisso. Porque se nós superarmos a jurisprudência pela previsão legal, nós vamos ter um overruling legislativo, os tribunais não têm mais como continuar aplicando esses entendimentos. E assim foi feito, né? Nós acabamos aqui acompanhando, né, uma série de superações de jurisprudência defensiva, e eu queria mencionar uma em especial que me chama mais atenção, que decorre do artigo 218, parágrafo 4º do CPC. Veja que interessante, não é nem um artigo de recurso, né? É um artigo que está lá na parte da teoria geral do processo, porque, de fato, ele é uma regra ampla, aplicável, inclusive aos recursos. E o que essa regra ela prevê? Ela prevê que se você praticar um ato, então vamos ambientar aqui no tema do nosso encontro. Se você interpuser um recurso antes de ser intimado, esse teu recurso é válido e independe de ratificação. Ou seja, o artigo 218, parágrafo 4º, ele acabou, ele matou, ele aniquilou a teoria do recurso prematuro, da intempestividade antitempos, né? Aquela construção diabólica, né? Que dizia recurso fora do prazo é o que está depois do fim e antes do início. E como o termo inicial da contagem do prazo recursal, nos termos do artigo 1003 do CPC, é a intimação da parte, quando a parte recorria antes da intimação, o seu recurso era intempestivo. E ele só se salvava se depois de devidamente intimado da decisão, a parte ratificasse o recurso já interposto. Então, era uma salada mista que nos apresentavam, né? Eu achava que eu nunca ia ter essa oportunidade de ver isso na vida, a não ser nos filmes, né, De Volta para o Futuro, de John McFly, que é uma intempestividade sanável. Eu nunca imaginei que seria possível, né?
porque sempre me imaginei que a intempestividade nunca poderia ser saneada, a não ser que você tivesse uma máquina do tempo. Mas como conseguiram, né, criar uma intempestividade ante-tempos, ela passou a ser também sanável, uma gororoba difícil de engolir. Mas uma representação clara de jurisprudência defensiva. Até porque o incauto advogado, ele recorria, a partir do momento que ele era intimado, ele pensava o quê? Já recorri, não tem mais o que fazer, vamos esperar aí para intimar as contrarrazões. E recebia de presente a decisão de inadmissibilidade. Isso acabou. E quando eu digo que acabou, é porque acabou mesmo. Se você hoje for até o site do STJ e fizer uma pesquisa com os termos recurso prematuro, intempestividade e antitempos, você só vai encontrar julgamentos reconhecendo este fenômeno por regra de direito intertemporal, ou seja, recursos que estão sendo julgados ainda na vigência do Código de 73. Porque na vigência do Código de 2015, esta teoria ela simplesmente desapareceu. É claro que nesse momento você pode estar, né, me olhando e dizendo: pobre Daniel, tão otimista, mas tão ingênuo. Por quê? Porque matar jurisprudência dominante por lei é enxugar gelo. Porque se a jurisprudência dominante é uma política judiciária, é evidente que ela vai criar novas hipóteses para voltar a existir. Eu não tenho dúvida disso, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu pergunto, o que pode fazer o legislador aqui? Ele pode fazer o que fez. Se ele apenas enxugou o gelo, para mim já é melhor do que deixar o gelo derreter por si só. Fica menos molhado, se é que eu posso dizer. E eles vão criar novas técnicas, Daniel? Haverá novas situações de jurisprudência defensiva? Já existe. Não é que eles vão, eles já foram. E será sempre uma briga de gato e rato enquanto nós não alterarmos a mentalidade. Mas para mudar a mentalidade, nós vamos ter que mudar muita coisa antes. Quem sabe a gente tem até que repensar a ideia de acesso à justiça. Será que esse nosso acesso à justiça tão amplo e indiscriminado, ele é saudável para a tutela dos direitos? Não sei. O acesso quase que livre aos tribunais, ao menos de segundo grau? Será que é melhor criar válvulas de acesso aos tribunais superiores? Uma repercussão geral para o recurso especial, como a gente tem no recurso extraordinário? Não sei. Mas o que eu sei é que aquelas velhas teses de jurisprudência defensiva, elas foram mortas pelo CPC 2015. O que, para mim, já é uma boa notícia. Tá? Bom, depois o legislador pensou o seguinte: o que leva um recurso a ser inadmitido? Um vício formal. Né? Havendo vício formal, você vai ter a inadmissão do recurso. E aí ele pensou: e se nós criarmos um dever judicial? Que dever é esse, Daniel? O dever de saneabilidade. Como assim dever de saneabilidade? Olha, a gente vai lá, pega o relator e cria regras dizendo: relator, antes de você inadmitir o recurso, você tem o dever de intimar o recorrente, dando-lhe uma oportunidade para saneamento desse vício. E aí, se ele se aproveitar da oportunidade, ótimo, haverá uma possibilidade do julgamento do mérito recursal. Se ele não se aproveitar também, não dá para fazer muita coisa, aí a inadmissão vem. Como é que o legislador começou a pensar essa questão da saneabilidade, muito associada ao princípio da cooperação, né, do artigo 6º do CPC, a ideia de um juiz cooperando com as partes, um sistema coparticipativo, colaborativo de processo, né? O verdadeiro pesadelo dos garantistas processuais, né? Que vem nesta cooperação algo próximo ao fim do mundo, mas aí essa é uma outra discussão, a gente pode tê-la em outro momento. Mas dentro das ideias de princípio da cooperação, alguns deveres são impostos ao juiz.
né? Dever de prevenção, dever de esclarecimento, dever de informação, dever de saneabilidade. Que é justamente com esse espírito, né, de cooperação e primazia no julgamento do mérito que o legislador ele detecta algumas hipóteses muito frequentes de inadmissão recursal nos tribunais e resolve pontualmente prever o dever de saneamento aos relatores. Então, eu tenho aqui 2 dispositivos em que eu vejo isso com bastante clareza, né? O primeiro dispositivo é o artigo 1007, parágrafo 7º do CPC, que é a questão do preenchimento incorreto da guia de preparo. Né? E aí trocou o nome, errou a sigla, errou o número da vara, errou o número do processo, errou o número do código de recolhimento. Já aconteceu de tudo, quem nunca, né? E essa era uma causa para deserção recursal impiedosa, era visto como um vício dos mais graves e você nunca teria a oportunidade de saneá-lo para salvar o teu recurso. Pois bem, hoje você tem, por previsão expressa, que é o 1007, parágrafo 7º do CPC. Nós temos o recurso de agravo de instrumento, né? Para vocês ele é um nada jurídico, né? Da seara trabalhista, mas para nós, na seara civil, apesar de terem diminuído o cabimento dele pelo 1015, nós gostamos de um agravo de instrumento. Nós gostamos. E havia o problema da juntada das peças, né? Porque faltando peça necessária ou peça essencial à compreensão da controvérsia, era um entendimento pacificado nos tribunais que, por conta da preclusão consumativa, não haveria oportunidade do agravante juntar as peças após a interposição do recurso. Pois bem, hoje há uma previsão expressa no 1017, parágrafo 3º, nesse sentido. No sentido de que você tem a oportunidade de sanear este vício, né, no prazo de 5 dias, ou seja, juntar as peças que deveriam já ter sido juntadas, mas não foram. Né? Você tem o artigo 1007, parágrafo 4º, quando você deixa de comprovar o recolhimento do preparo, você pode sanear este vício recolhendo o preparo em dobro, né, e fazendo a devida comprovação. Então, perceba, alguns vícios pontuais com o legislador prevendo o dever de saneamento ao relator. Mas é óbvio, né, que o legislador ele percebe logo que ele não vai conseguir, com essas hipóteses específicas, dar conta das variedades de vícios formais que o nosso dia a dia forense apresenta. Né? Se tem um negócio que parece ter fonte inesgotável, são os vícios formais. Quando você acha que você já viu todos, te apresentam um novo. Fala, rapaz, como é que pode? Nunca tinha pensado que alguém podia fazer um negócio desse, mas aí o cara vai lá e faz. Aqui é aquela história, né? Você duvidava que acontecesse até que alguém fez e aconteceu. Então não adianta você ficar catando milho achando que você vai dar conta da limpeza do terreno. Você precisa criar uma regra geral. Uma cláusula geral de saneabilidade de vício recursal. E o legislador nos entregou esta cláusula geral. É o artigo 932, parágrafo único do CPC. Então, aqui, sem discriminar, ainda que ele fale no momento da falta de documento, aí ele já está... Não precisava falar nada disso. Né? Isso aí já é o excesso. Porque, basicamente, o que o dispositivo prevê é o seguinte. Meu amigo, temos um vício aqui que leva o teu recurso à inadmissão. A única pergunta, que em tese porque a vida é ingrata, a única pergunta que em tese deveria ser feita é: esse vício é sanável? E perceba, não é um exercício intelectual muito profundo que você tem que fazer para responder essa pergunta. Você descobre se o vício é sanável ou não apenas pensando, se eu der uma chance ao recorrente, ele consegue resolver o problema? Ele consegue sanear o vício? Ele consegue tornar este recurso formalmente perfeito? Se a sua resposta for sim, ele tem essa capacidade abstrata, é possível materialmente fazer isso. O vício é sanável. De outra maneira, o vício é insanável.
E aí é óbvio, ululante, que se o vício é insanável, você não aplica o 932, parágrafo único. É óbvio. Não há sentido lógico na aplicação desse dispositivo diante de um vício insanável. Mas aí que vem algo que os tribunais estão longe de respeitar e que eu entendo que é muito tímida a discussão na doutrina. Se o relator entende que há um vício insanável, ele tem que intimar o recorrente antes de inadmitir o recurso. E aí você vai me dizer, mas Daniel, você mesmo acabou de dizer que não cabe o 932, parágrafo único. Mas quem disse que essa intimação vai ter como base legal o 932, parágrafo único? Essa intimação terá como base legal o artigo 9º caput do CPC. O dispositivo que prevê que não se profere decisão contra a parte sem a sua oitiva prévia. Perguntinha fácil de responder. A decisão que inadmite o recurso é uma decisão contra o recorrente? Óbvio. Então ele tem que ser ouvido antes da prolação dessa decisão, para não ser surpreendido, para que não haja ali uma decisão baseada num vício que nunca foi debatido no processo, que foi levado originariamente ao processo pelo relator. É a tal da decisão surpresa que o artigo 9º, o artigo 10º do CPC querem tanto evitar. Então, intime o recorrente. Por quê, Daniel? Porque você precisa respeitar o contraditório. Bom, mas aí o que ele vai falar, Daniel? O que ele vai falar? Ele vai reagir. Você lembra das suas lições de teoria geral do processo? Contraditório, informação, reação, poder de influência. Eu vou reagir. E como é que você vai reagir, Daniel? Bom, de duas uma. Ou eu vou tentar convencer o relator de que não há vício algum, de que ele fez uma leitura equivocada do caso concreto, ou eu vou alegar que há vício mesmo. Eu concordo com a excelência, está certo, o senhor está certo. Existe um vício mesmo. Só que este vício, diferente do que Vossa Excelência imagina, não é um vício insanável. Ele é um vício sanável. E você sabe como é a maneira mais óbvia e clara de convencer o relator que ele é um vício sanável? Saneando-o. Você fala, relator, o vício é tão sanável que sanado está. Olha aqui. Segue o jogo. Então perceba, é o exercício do contraditório. Há um juiz aqui em São Paulo, no TJ de São Paulo, que ele chama esse despacho de despacho piu-piu. Então ele conta, só os mais velhos vão entender, acho que nem o Ellison, que é mais novo, vai lembrar, que tinha o desenho do piu-piu e do coiote. E basicamente era o coiote correndo atrás do piu-piu. Num determinado momento, o piu-piu, que o coiote ele vivia escondido. Aí, num determinado momento de desenho, o piu-piu falava assim, eu acho que eu vi um gatinho. Aí o coiote regalava os olhos assim, começava a correr atrás dele. E ele conta toda essa história no despacho dele, o juiz, o desembargador. Então ele fala assim, eu acho que eu vi um vício insanável. Né? Eu acho que eu vi o gatinho. Falem as partes. O que na verdade, esse desembargador ele expressa na decisão dele? O descontentamento generalizado do judiciário com esta regra prevista no artigo 9º caput do CPC. Mas, ao menos, ele usa do humor para mostrar que ele não concorda, mas que ele aplica. Para mim, está ótimo. Até porque um pouco de humor nunca fez mal a ninguém. Né? Aplicando a regra legal, então, eu vou rir duas vezes. Pela piada e rir de satisfação pela aplicação da norma. Tá? Daniel, então é o seguinte, qualquer vício, sendo sanável, a gente aplica o 932, parágrafo único, aí eu devo dizer para você, meu amigo, que você está no Brasil. E no Brasil há duas certezas. Primeira, ele não é um país para iniciantes. Segunda, você pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Esse é o Brasil. E por que você diz isso, Daniel? Eu digo isso porque, e vou dizer, viu, processualista é uma raça chata. Gente chata.
15 dias antes de entrar em vigência o CPC de 2015, nós tínhamos 3 correntes consolidadas de entendimento a respeito de diferentes datas do início de vigência. Então, eu tinha a corrente do dia 16, corrente do dia 17, corrente do dia 18. Você consegue imaginar o caos nesses 3 dias? Se nós não soubéssemos, com uma segurança mínima, qual o código que estava sendo aplicado naquelas duas, principalmente no dia 16 e 17, porque no dia 18 aí estaria entrando em vigência para todo mundo. O STJ, percebendo aquele cheiro de maionese estragada de fim de churrasco, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma sessão administrativa, e como somos nós que vamos falar a última palavra sobre a lei federal, somos nós que vamos falar quando essa desgraça entra em vigência. Então, vamos fazer um enunciado administrativo para dizer que dia que entra, que aí pelo menos a gente tem essa segurança jurídica. Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia. Só que o STJ, ele vai lá e não se segura, né? Fala, já estamos aqui, vamos fazer mais uns enunciados aí. E para quê, Daniel? Vamos resolver umas questões de direito intertemporal, não só esse negócio de entrada em vigência. Bom, vamos. Aí alguém deve estar falando, vamos aproveitar que a gente já está aqui, e já vamos começar a interpretar esse código aí. Falei, eita, nós. Mas o código nem entrou em vigência. Falei, mas a gente já interpreta. Já interpreta. Quer dizer, nesse ânimo, o STJ fez uma súmula para ser aplicada num CPC que não estava em vigência. Que é a realidade mais obscena já existente na história da humanidade e que faz com que o aluno, muitas vezes, nunca consiga entender o que é uma súmula, né? Porque eu falo, a súmula é a consolidação objetiva da jurisprudência. A jurisprudência é a somatória de decisões no mesmo sentido. Então, como é que pode ter uma súmula de um código que não entrou em vigência? Não, não pode, Daniel. No Brasil, pode e tem. Porque o Brasil é o Brasil, né? Bem-vindo ao Brasil. E aí, por que eu estou falando disso? Porque, pô, Daniel, você está desviando do tema aí. Por que você está falando disso? Porque nesses enunciados me interessa o enunciado 6. Enunciado administrativo 6 do STJ. Esse enunciado, ele diz o seguinte, olha, sabe esse 932 parágrafo único aí que vocês criaram? Legal ele, hein? Mas aqui eu vou te dar um aviso. Esse dispositivo só será aplicado a vícios estritamente formais. Neste dia, a comunidade jurídica ficou sabendo que existiam vícios formais estrito sensu e vícios formais lato sensu. Seja lá qual for essa diferença, que depois os tribunais superiores já nos disseram qual é. O que nós sabíamos naquele momento é que já vinha uma interpretação limitando o alcance da norma. Porque a norma não qualificava o vício formal, ela escrevia apenas vício formal. E o STJ já estava criando uma limitação no que pode, inclusive por parcela da doutrina, cito aqui Nelson Nery Júnior, a primeira jurisprudência defensiva do CPC 2015, que já nasceu antes dele. Então, é uma jurisprudência defensiva preventiva, se assim posso chamá-la. E aí, assim, deu 3 meses. 3 meses de vigência. O STJ revelou o que ele estava pensando, o STF adorou e hoje é um entendimento pacificado nos tribunais superiores. Ele diz o seguinte, sabe o recurso? Então, o recurso, ele tem forma e conteúdo. Só que, tanto a forma quanto o conteúdo devem observar requisitos formais. Então, desculpa aqui se vai parecer repetitivo, mas a ideia é de que há requisitos formais da forma e requisitos formais do conteúdo. E esses requisitos formais relacionados ao conteúdo, justamente porque relacionados ao conteúdo, eles não seriam estritamente formais. A partir do momento, portanto, que você comete um vício desse, você não vai ter chance de sanear no caso concreto. Porque não vai aplicar o 932, parágrafo 1. Isso caiu na praxe forense como uma bomba. E por que, Daniel, como uma bomba? Eu não sei no âmbito trabalhista, mas eu posso te dizer hoje, por análise empírica, análise estatística, aliás,
que a maior causa, mais de 50% dos recursos especiais no STJ, eles são inadmitidos, sabe com qual fundamento? Súmula 7, falta de pré-questionamento. Eles são inadmitidos com o seguinte fundamento: ausência de impugnação específica das razões da decisão recorrida. E perceba, se você, recorrente, deixou de impugnar as razões da decisão recorrida, isso é um vício formal do conteúdo. O que significa dizer que você não será chamado a sanear o vício, será caso de inadmissão liminar. Então, na verdade, são poucas as hipóteses, né, de vício formal do conteúdo, mas em volume prático é uma repercussão violenta. Estava eu aqui antes de iniciar, né, a minha exposição, conversando com o professor Ellison, a respeito dos embargos de divergência, né, que vocês também têm no TST, nós temos também no STJ e no STF, e esse é um bom exemplo também, né? Porque no embargo de divergência, como você trabalha com o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, você tem que fazer aquela comparação analítica, né? Que é uma comparação entre trechos similares das duas decisões. Daniel, e se eu não fizer a comparação analítica? Vício formal do conteúdo. Você não vai ter oportunidade para fazer o saneamento do 932, parágrafo 1. Tá? E a última, né, para a gente encerrar aqui o nosso encontro, a última forma do legislador olhar o princípio do julgamento do mérito, a primazia do julgamento do mérito recursal, foi por meio da fungibilidade recursal. Porque a fungibilidade recursal, ela trabalha, obviamente, com a primazia do julgamento do mérito. Porque, em regra, se você interpõe o recurso inadequado, o recurso é inadmitido. Receber o recurso interposto pelo recurso cabível é dar uma chance a ele de ser julgado no seu mérito. E aí, o que faz o legislador em 2015? Olha que interessante. Ele mantém a fungibilidade como princípio não escrito, e isso vem desde o Código de 73, mas ele tipifica 3 hipóteses de fungibilidade no Código. Então, ele vai lá no artigo 1024, parágrafo 3º, e cria uma fungibilidade entre embargo de declaração e agravo interno. Decisão monocrática do relator, embargo de declaração, relator recebe como agravo interno, intima o recorrente para complementar as suas razões, ou seja, para transformar aqueles embargos de declaração num agravo interno, e aí ocorre o julgamento. Nos artigos 1032 e 1033, uma fungibilidade que peitou, na verdade, a jurisprudência do STJ e do STF. Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando a fungibilidade entre RE e RESP. E olha que interessante, na vigência do Código de 73, essa fungibilidade ela era vedada tanto pelo STJ quanto pelo STF. Por quê? Porque os tribunais superiores sempre entenderam que entrar com um desses recursos no lugar do outro era erro grosseiro. E que, portanto, não havia espaço para fungibilidade. Agora elas estão previstas em lei. Imagino que a primeira fungibilidade seja totalmente aplicável ao Justiça do Trabalho, né, ao processo trabalhista. A segunda, a gente já tem um problema maior, né? Estava conversando aqui com o Edson, então se eu falar alguma besteira, a culpa, na verdade, é dele. Porque nós, na esfera civil, né, nós trabalhamos com o esgotamento dos recursos ordinários para interposição de RE e RESP. Então, a nossa fungibilidade ela é possível, porque, na verdade, em tese, os dois são cabíveis. Ao passo que, na Justiça do Trabalho, você tem que exaurir os recursos da própria Justiça do Trabalho para depois ir para um RE no STF. Então, você vai ter que entrar com o recurso de revista para o TST, e aí não daria para ter uma fungibilidade com o RE, porque não haveria o esgotamento antes desse próprio julgamento. Então, vocês, me parece que pela estrutura, né, recursal que tem, não vão se aproveitar dessa segunda e terceira hipótese de fungibilidade, mas a primeira, ela é totalmente aplicável, pelo menos na minha visão, bem pobre que tenho do processo trabalhista. Agora, o que na verdade foi a grande vantagem
dessas previsões legais, e com isso eu encerro. Quando o legislador ele prevê no código a fungibilidade, essa fungibilidade não depende do preenchimento de requisitos no caso concreto. Eu fiz uma pesquisa, pesquisei mais de 200 aplicações da fungibilidade recursal nos tribunais superiores. Em nenhum dos 200 julgamentos havia qualquer tipo de análise sobre requisitos. Não tem, simplesmente não tem. Então acabou, né, Daniel, aqueles requisitos? Dúvida fundada, inexistência de erro grosseiro. Não, não. Esses requisitos continuam a existir na fungibilidade atípica. Naquelas fungibilidades que não estão especificamente consagradas em lei. Nós, por exemplo, aqui na esfera civil, continuamos a ter uma fungibilidade entre apelação e agravo. Por exemplo, reconhecida pelo STJ, da decisão da ação de exigir contas quando o réu é condenado a prestar as contas. Então, há aqueles que entendem que isso é uma sentença apelável, há os que entendem que é uma interlocutória de mérito agravável, e a confusão é tão grande que o STJ, apesar de entender que o cabimento é de agravo, ele entende que uma apelação aí deve ser tratada à luz da fungibilidade recursal. Então, era basicamente isso, colegas, que eu queria aqui trazer para vocês nesse nosso congresso. Um elogio, na verdade, ao CPC, atacando a jurisprudência defensiva, criando uma regra geral de saneabilidade, além de algumas regras pontuais, e consagrando hipóteses específicas de fungibilidade recursal, o legislador ele trabalhou bem para atender ao chamado princípio da primazia no julgamento do mérito recursal. Professor Daniel, sempre enfático, né? Muito claro nas suas exposições. E aqui só trazendo um aspecto da área trabalhista, né? Salvo engano, essa fungibilidade dos embargos de declaração com agravo interno veio copiada um pouco do Justiça do Trabalho, que a gente tinha uma súmula igualzinha o dispositivo. A súmula 421 do TST era nesse sentido, ele falava, olha, se você entrar com embargos de declaração com efeito modificativo, na verdade você está querendo modificar a decisão judicial, eu transformo ela em agravo interno. Só que não tinha a possibilidade de abrir prazo para a parte, complementar como acontece no CPC. E agora a súmula prevê isso. A súmula foi alterada para acompanhar o CPC. Se entrasse com embargo de declaração meramente para esclarecer a decisão, aí o próprio relator que julgava como embargo de declaração. Então ela já tinha essa previsão. Quando veio o CPC de 2015, aí o TST reformulou a decisão e acompanhou o ipsis litteris ali o CPC. Um outro aspecto que vale a pena a gente trazer aqui também, de jurisprudência defensiva, que até o ministro Cláudio Brandão trouxe uma das palestras foi do ministro Cláudio Brandão, a primeira palestra, e ele falava do pagamento das custas. Aqui no processo do trabalho, a gente tem uma sistemática diferente das custas, que é o quê? Aqui é requisito, vamos dizer assim, da decisão judicial, colocar o valor que a parte tem que pagar de custas. Então, ela não, é mais ou menos lá como era antigamente no CPC, a parte não faz cálculo. Hoje no CPC você faz o cálculo, então você pode errar, então é por isso que teve aquela mudança no CPC, viabilizando que se fosse insuficiente, você poderia complementar. E aqui na sistemática trabalhista, como a decisão judicial já tem que colocar as custas, a gente nunca aplicou aquela possibilidade de complementar as custas processuais. Quando chegou o CPC de 2015, aí pelo princípio de julgamento de mérito, que você tratou bastante, veio o TST e falou, olha, então nós vamos agora, embora aqui na decisão já estabeleça qual o valor, se você pagar um valor menor, nós vamos te dar uma chance para você complementar esse valor. Só que aí o TST fez uma mudança meio capenga. Ele aceitou essa parte que já existia no CPC de 73, e a parte nova, que foi a que você citou, do 1007, parágrafo 4º, que é a ausência e pagamento em dobro, ele falou, não, aí é um ato inexistente. Como você não fez o pagamento, aí você não tem a possibilidade de pagar em dobro, e aí seu recurso não é conhecido. As duas sessões do TST têm esse entendimento. E convenhamos, aqui eu até queria aproveitar para
pedir a sua opinião sobre isso, não dá para manter, né? Embora seja a jurisprudência já consolidada no TST. É complicado. A primeira questão que você levantou, Alisson, eu achei interessante, me lembra bem uma obra que eu até recomendo, que é a Teoria Geral dos Recursos, do Flávio Jorge, em que ele falou algo muito tempo atrás, e isso me marcou muito. Ele falou o seguinte: a fungibilidade recursal ela deve ser sempre acompanhada da chamada adaptabilidade procedimental. Porque você receber uma espécie recursal por outra é você transformar um recurso no outro. Se você não tiver rigorosamente que fazer nada para essa transformação ocorrer, é porque está sobrando espécie recursal no sistema. Então, você tem que dar essas oportunidades. O próprio 1032 e o 1033 também prevêem isso, né? Você recebe um RESP como RE, você dá oportunidade para eu alegar a repercussão geral. É óbvio. Algo que eu não fiz quando eu entrei com o RESP, porque no RESP não tem repercussão geral. Então, é algo, para mim, bastante importante, não só a ideia da fungibilidade, como essa consequência de se dar uma oportunidade para que a parte, de fato, transforme a espécie recursal A na espécie recursal B. Agora, essa questão aí segunda, ela tá difícil, hein? Eu acho que seria até menos, assim, seria mais aceitável, embora ainda desagradável, se não aplicasse nada, né? É o seguinte, está lá o valor, você errou. Você errou por quê? Porque você recolheu menos ou porque você não recolheu nada. Então, dane-se você. Agora, do jeito que ficou, ainda mais mudando como era, aí... Né? E é interessante, né? Porque na nossa aqui, na esfera civil, muitas vezes vem na decisão o valor do preparo. E a gente dá como irrelevante isso na questão do recolhimento mínimo. Porque como a lei não fala em nenhuma condição, mesmo que a decisão venha já com o valor do preparo e você recolha menor, você é intimado para complementar. Eu fiz muito isso na época que eu advogava para a Portuguesa, porque na época que eu advogava para a Portuguesa, que era antes do Código 2015, a gente não tinha essa possibilidade de recorrer e pedir a gratuidade de justiça no recurso. Você tinha que recorrer e recolher o preparo. Então, o que eu fazia? Preparo de R$6.000. A Portuguesa não tinha para pagar. Aí eu recolhia R$10. E aí a decisão saía lá, 6.300, R$10. Por quê? Porque nesse tempo eu estava pedindo a gratuidade para o juiz do primeiro grau, ele estava indeferindo, eu estava agravando. Então eu ganhava tempo recolhendo o preparo a menor, mesmo com a decisão, e nunca tive problema. Sempre me mandaram complementar. E aí quando saía a gratuidade, eu dizia, não preciso, e quando não saía, vinha a deserção e paciência. Tivemos para time pequeno dá nisso, né? Vai fazer o quê, né? Um time de tradição, né? Time raiz, não é esse time Nutella aí, né? Daniel, obrigado aí novamente por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer estar com você aqui e te entrego a palavra para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço aí, agradeço o pessoal do Aprovação PGE, obrigado pela oportunidade, pelo convite, e vamos manter conversas, vamos fazer mais coisas juntos, e deixar um abraço a todos que nos seguiram aqui, espero. Eu tenho uma visão bem processual da justiça comum, né? Vocês perceberam, né? Justiça estadual, federal. Eu não milito na justiça trabalhista, eu sei pouco, na verdade, do processo de trabalho, eu até me penitencio, deveria, de fato, estudar mais, mas, de qualquer maneira, espero ter, de alguma maneira, aí, contribuído com o Congresso. Com certeza, suas palavras são sempre bem-vindas e a temática que você abordou, quase que 100% é aplicável ao processo de trabalho, principalmente esse princípio que vem inserido aí de forma mais destacada no CPC, a gente aplica. Muito obrigado aí novamente, obrigado a vocês que estão aí nos assistindo.